salve flamenguista! Esse confronto é o mais esperado sim e rendeu bastante aqui no Posse de Bola na segunda-feira. Cara, vamos conferir porque tudo é possível. O leque de opções para os dois times é excelente, mas assim, o Flamengo vai chegar suave, recarregado e vamos pra cima. O Flamengo vai vir avassalador, vamos atropelar e vamos assumir esse campeonato. Vamos conferir o Posse de Bola, crédito de imagem vai pro Posse de Bola, link abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like porque ajuda demais e eu agradeço. Vamos conferir aqui com Mauro Arnaldo, Danilo Lavieri, o Ante querendo vilanizar o Flamengo, Zé Trajano, Kifuri e a Luísa. Bora lá. Bem, depois dessa partida, o Palmeiras vira o maior favorito ao título de fato? Não, acho que maior favorito não, porque tem um confronto direto ainda, a gente precisa ver o que vai acontecer essa semana. Eu acho que se terminar essa semana com o Palmeiras ainda em vantagem, a gente pode falar que o Palmeiras sai dessa semana aqui como favorito, né? E ainda tem depois os mata-mata de Libertadores, alguns jogos decisivos pela frente. Então eu acho que o Palmeiras tinha algumas cascas de banana, é verdade. O time que quer ser campeão não pode perder ponto do Juventude em casa. E o Palmeiras fez a missão, e fez a missão sobrando. E quando a gente olha na comparação com o Flamengo e com o Cruzeiro, a gente sempre vai lembrar que tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro acabam perdendo pontos que o Palmeiras, na teoria, não perde, né? Que é para os times de baixo. O Palmeiras tem o famoso problema do G6, um aproveitamento muito ruim contra o G6, 20 e poucos %. Mas quando pega Ceará, Juventude, Santos, Vasco, o Palmeiras normalmente não perde. E quando tem o Clássico, teve toda a questão do final de semana passado, que quando o Palmeiras, apesar de toda a polêmica, conseguiu fazer os 3 gols em 20 minutos e virou o jogo em pleno Morumbi, que eu acho que aí a gente coloca na régua com o próximo jogo do Flamengo, né, que é o Botafogo. Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Botafogo eram os dois jogos equivalentes que a gente colocava nessa régua. Ô Mauro, para você, sobre essa disputa do campeonato, né? É uma boa vantagem, o Palmeiras abre 3 pontos pro Flamengo, mas a gente viu 2023, a gente tá vendo a tabela ali, inclusive, 3 pontos de vantagem com o mesmo número de jogos, agora 26 jogos, e o Palmeiras tem 2 vitórias a mais também, então é mais uma vantagem. Mas 2023 a gente viu o que aconteceu com o Botafogo, né? Então são campeonatos que se resolvem também nas últimas rodadas, no ano passado também. Calma nesse momento, torcedores, porque fica muita gente ansiosa, né? Já pintou o campeão, essas coisas. Como é que você vê tudo isso? São 36 pontos em disputa para o Palmeiras e para o Flamengo. É muita coisa, né? É muito jogo ainda pela frente. Mesmo o confronto direto domingo, acho que não define rigorosamente nada. Ainda vão faltar 9 jogos para cada um, né? 9 não, 10 jogos, acho que é isso. Para cada um, porque tem um jogo atrasado ainda. Então, 10 jogos para cada um, 30 pontos a disputar. Os 2 últimos anos acho que mostram isso, só confirmam isso, né? Que o campeonato não se resolve faltando 12, 13, a não ser que você abra uma vantagem absurda. E nem assim, porque o Botafogo nessa altura do campeonato ano retrasado tinha 11 pontos à frente do Palmeiras. E perdeu. E ficou em quinto. O Palmeiras ano passado ficou atrás do Botafogo e 6 pontos atrás ao final, como vice-campeão. E chegou na 36ª rodada, numa terça-feira, jogando pelo empate, perdeu em casa do Botafogo, que na quarta viajou para Buenos Aires, para no sábado, com um homem a menos, ganhar a Libertadores. Então, acho que o próprio campeonato mostra isso, né? Que tem muita coisa ainda para acontecer. E acho também que a gente está numa situação agora que a gente não sabe qual vai ser o Flamengo que vai jogar quarta e domingo. Né? Porque o time ficou 10 dias, 3 dias de folga, todo mundo descansou. Aliás, o Danilo falou do ódio na internet, né? Eu vi torcedores xingando os jogadores, chamando de vagabundos, porque tiraram 3 dias de folga. O cara esquece que o jogador também tem um dia de folga por semana. Então vocês deram 3 dias, foi a folga da semana passada, dessa semana, porque agora eles vão ficar direto até o jogo do Racing todo mais um pouco. Folgou, né? 3 dias. Exato, e você ou tem uma folga atrasada, ou os caras antecipam porque em algum momento você vai ter que emendar de novo. Então o clube aproveita, os clubes fazem isso, né? Ainda mais com a Libertadores agora encavalado. E até pela questão também da cabeça, né? Você dá uma descansada e depois 6 dias de treino e aí joga. Acho que tá bom, né? Mas aí tem que apresentar algo mais. Então não sabemos ainda como vai ser o comportamento do Flamengo, que está esse tempo todo sem jogar. O Palmeiras não, porque jogou sábado, embora desfalcado, foi a campo, né? Foi a campo e venceu bem como se imaginava, né? Tá certo. 2 grandes elencos, mas a diferença que eu vejo entre Flamengo e Palmeiras no momento não é diferença de pontos, não, porque tem muita linha para queimar, muita água para correr debaixo da ponte. É que alguns jogadores do Flamengo, que fazem parte, evidentemente, do elenco, estão decepcionando. E alguns jogadores do Palmeiras que estão entrando e não são exatamente titulares, estão jogando bem. Vou dar um exemplo. No Flamengo, o Bruno Henrique, quando entra, é uma pasmaceira total, só cai e reclama. O Pedro não vem jogando bem. Aliás, nem entra às vezes. O Ailton Lucas está péssimo na esquerda, né?
O Emerson Royal que veio já está sendo motivo de piada. A torcida não gosta do Emerson Royal. O Samuel Lino, que em um mês virou jogador de seleção, também é um jogador marcado pela torcida. O Cebolinha a gente não sabe nem onde anda, se joga no Flamengo, se foi emprestado, sei lá o quê. Então tem problemas, é um elenco farto, com bons jogadores, mas alguns deles não estão em momento bom. Ao contrário do Palmeiras. Até pega um cara como o Maurício, por exemplo. Entra e joga muito bem. Até o Rafael Veiga, que estava mortinho e tal, entra nesse jogo e foi muito bem, né? O Bruno Rodrigues estava há 2 anos sem jogar, de repente pinta aí, emocionante, faz o gol e tal. Então acho que os 2 grandes elencos, melhores elencos do futebol brasileiro, que tem seus problemas de contusão, de suspensão, não sei o quê, mas no momento, aqueles que entram para ajudar o time ou substituem os titulares, os jogadores do Palmeiras estão em fase melhor que o do Flamengo. Por isso eu voto no elenco. Juca, você votou no elenco também, né? Em termos de time e do futebol que é apresentado hoje, tanto por Flamengo quanto por Palmeiras. Hoje, quem apresenta o melhor futebol? Palmeiras hoje tem o melhor futebol? É um time mais confiável neste momento? Como que você vê? Olha, Luiz, até acho que no momento, nessa semana, nos últimos 15 dias, sem dúvida, né, o Palmeiras jogou melhor, se apresentou melhor do que o Flamengo, o que não significa que no próximo meio de semana, na próxima rodada, isso se modifique. A gente nunca sabe. O que eu sei, e quero dizer aqui para todos e todas que nos veem, que me corta o coração e vai até me fazer mudar de atitude depois de ouvir o Danilo e o reforço, né, feito pelo Mauro em relação às derrotas do Palmeiras para o rival. Na próxima vez que acontecer um encontro, um derby, eu vou ligar lá no Parque São Jorge e vou pedir para o pessoal tirar um pouco o pé, porque não é possível que ainda se fale das derrotas do Palmeiras para o Corinthians na Copa do Brasil, no Paulistinha. É um negócio que aí eu entendo o Abel, eu não consigo entender como é que até hoje só se fala disso. Tá aí o Palmeiras jogando bem, porque resultados o Palmeiras tem tido, mas agora vem mostrando desempenho. É aquilo que o Danilo disse, goleou o Inter, goleou o Ceará, goleou mas não sei quem, goleou o Juventude. Mas golear o Juventude, o penúltimo colocado, sim, tá. Quantos golearam o Juventude, né? Então, e com o time inteirinho remendado, sem nenhum dos gringos das seleções, né? Poxa vida! E vem Corinthians, esqueçam o Corinthians, deixem o Corinthians em paz um pouco. Juca, é isso que eu tenho a dizer. Mas eu vou transportar para Palmeiras e Flamengo, porque eu acho que o confronto direto tem um peso. É uma final antecipada? Eu não acho que é uma final antecipada, mas é um jogo que vai provocar sequelas. Então, vamos lá. Mesmo que o Flamengo não supere o Palmeiras em pontos ou em número de vitórias, se ele vence o confronto direto, é um doping excelente para o Flamengo e o Palmeiras pode se abalar, mesmo sendo o time do Brasil que mais consegue se recuperar rapidamente. Regenerar, né? Porque vamos falar, agora eu fiz a projeção até o confronto direto. Palmeiras com o Bragantino e o Flamengo jogando lá com o Botafogo no Newton Santos. Se o Flamengo ganha o confronto direto do Palmeiras, o Flamengo vai receber o Racing no Maracanã, a torcida vai estar em polvorosa, o Palmeiras vai indo com a cabeça inchada lá para Quito, para Libertadores. Então, e mesmo, insisto, se o Flamengo estiver abaixo da tabela, o confronto direto pode provocar uma reviravolta, uma sequela, devolver a confiança ao Flamengo. Então, a semana é super importante e eu não estou comparando com a rivalidade Palmeiras e Corinthians, mas a rivalidade Palmeiras e Flamengo é muito grande hoje, né? É a maior rivalidade nacional que tem. Então eu acho que o confronto direto e o mando de campo no confronto direto tem um peso gigante na temporada toda, não só no Brasileiro. Peso, inclusive, na Libertadores. Exatamente. Então, claro que o Palmeiras chegando em vantagem, podendo, se eu empatar aqui não tá ruim, porque o empate, aí isso já dá pra gente... O Palmeiras joga pelo empate em todos os aspectos da tabela, inclusive pra questão das sequelas. O Flamengo só a vitória interessa, mas o Flamengo pode ganhar. E se o Flamengo ganhar, a coisa aí vai. O que vai acontecer na segunda? Palmeiras contra o G6, cara. Exato. Palmeiras não sei o que lá. Se depender do... e vai lá pra altitude. Vai lá, entendeu? Então, eu acho que a próxima segunda-feira, de qualquer forma,
Além das questões da arbitragem, que eu quero ver a arbitragem nesse meio de semana, no final de semana, eu quero ver o Cristo que vai apitar Flamengo e Palmeiras, em quais condições, com quais instruções, com qual método, com qual, né? Vai ter um... E num nível de pressão absurdo. Gigante, né? Já começa na quarta-feira, vai passar pela quinta e vamos chegar até o domingo. Mas esse jogo promete demais, é um dos grandes confrontos diretos na história recente dos pontos corridos. E acho que, mesmo em desvantagem na tabela, se o Flamengo ganhar, a coisa pode mudar de espírito, pelo menos, né? Porque a gente entra numa outra parte e o Flamengo pode recobrar parte da confiança que ele perdeu nessas últimas partidas. Você que gosta tanto de escala, quem você acha que apita? Eu acho que só tem uma opção. Eu acho que é o Wilton Pereira Sampaio, é a única opção. Há quem defenda árbitro de fora, né, que venha para apitar. Mas daí tudo que está sendo feito em Teresópolis, aconteceu o que lá, tal, esquece. Né? Não vai, né? Eles não vão fazer isso. Não vão fazer isso. Só pode ser o Wilton. Aí é o melhorzinho mesmo. Então tem que ser. O estranho é colocar o Rafael Klein na mesma balança do Wilton. Isso é obra do chefe da comissão de arbitragem, o Rodrigo Cinto. Então, agora o Rafael Klein fora não vai apitar jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo por um bom tempo. Eu acho que só tem o Wilton Pereira Sampaio. A outra opção é o Daron, mas acho o Wilton Pereira Sampaio mais cotado. Imagino eu que seja ele. Para você, Mauro, seria uma boa opção um árbitro de fora? E falando em pressão, claro, né, a gente vai ver as sequelas desse jogo para quem sair derrotado, enfim. Mas até lá, o Flamengo chega mais pressionado, claro, né, por estar em desvantagem na tabela. E como você mesmo disse, agora o Flamengo teve um tempo para treinar, teve a data FIFA, não jogou, não teve jogadores convocados. É um momento de maior pressão do Felipe Luiz? O que ele tem que apresentar nessa partida? Sobre o árbitro, eu acho que a CBF não vai fazer isso, porque seria o atestado de incompetência assinado por todos os integrantes da gigantesca comissão de arbitragem. Né? Tem uma turma numerosa lá, né? Tem vários. É gringo. Tem consultores internacionais, tem consultor brasileiro também, né? Tem. Eu acho que eles não vão fazer isso de jeito nenhum. E também trazer de fora depende de quem, né? Qual o perfil desse árbitro que viria de fora. Se vem com essa ideia também de marcar muita falta e tal, não adianta nada, né? Ele teria que estar na Granja Comaria agora, com os outros lá, né, fazendo parte dessa... Eles não vão fazer. Enfim, agora sobre o Felipe Luiz, óbvio, ele está numa pressão que é inerente à função que ele ocupa. Você vai treinar um time grande, em algum momento você vai ser pressionado. Todo técnico vai passar por instabilidade, momento de regularidade da equipe. E ele teve agora a data FIFA, que sempre foi um problema, né? Dessa vez foi uma dádiva, porque não convocou ninguém, nenhum jogador foi convocado. Então ele trabalhou com todo mundo, não tem ninguém machucado, verdade. Todo mundo está disponível. Outro dia eu vi ali, foi ontem, não que o Saúl Saúl, eu fui atrás da informação, o Saúl está fazendo lá um tratamento específico, mas está treinando no campo com todo mundo, quer dizer, não está fora do jogo de quarta-feira. O Eric Pulgar está de volta também, pode ser escalado se ele quiser. Então ele tem todos os jogadores, teve 3 dias de folga para o elenco. Acho que é importante nesse contexto, né? É até bom lembrar, tem torcedor que vai para a rede social xingar os caras de vagabundos porque tiraram 3 dias de folga. O jogador de futebol, meu amigo, ele tem direito à folga semanal, como qualquer trabalhador. Então ele teve a folga da semana passada, dessa semana e uma outra, que eu não sei se eles estavam devendo, sinceramente não sei, ou se é uma folga antecipada. Porque eles vão ter semanas aí que vão ter que emendar. Agora vai direto até o jogo do Racing, não tem folga. Vai jogar na quarta, volta na quinta, vai jogar domingo, de segunda representa, terça faz um treino, quarta joga com o Racing, na outra quarta. Então vai ser uma sequência aí de dias de trabalho sem interrupção. Então, 6 dias ainda assim terá, né, o Felipe Luiz até amanhã, contando hoje e amanhã, para o jogo de quarta-feira. Eu acho que é um tempo razoável para que ele apresente algumas novidades, para que o time melhore aproveitamento de chances criadas, finalize mais e melhor, corrija algumas questões que têm que ser corrigidas e tente apresentar algumas novidades, né? Eu acho que também é outra questão que ele tem que começar a se preocupar. Ele deveria, né? As pessoas já sabem mais ou menos como joga a equipe dele. Eu acho que ele tem que ter uma certa diversidade na forma como ele monta o time. Sistema de jogo, jogo que pressiona, jogo que ele pode jogar de uma outra forma, não tão pressionante como ele diz, como é que vai ser contra o Botafogo, que é um jogo no piso de plástico, né? Então tudo isso tem que ser visto, né? O Flamengo costuma se dar bem no campo do Botafogo, mais do que no Maracanã, tem perdido mais para o Botafogo no Maracanã do que lá no estádio Newton Santos, o popular Engenhão, né? Ano passado perdeu de 4-1 numa lambança do Tite, né? O Flamengo estava com o time quase todo reserva, tinha
3 titulares, o Arrascaeta sai machucado, o Botafogo faz 1-0, o Flamengo empata, quase vira, aí no segundo tempo o Tite tirou o Léo Ortiz do meio campo, botou como terceiro zagueiro, foi um desastre. A partir dali o Botafogo dominou, a Almada dominou o setor ali do meio campo pela esquerda, e aí fez várias jogadas e o Botafogo fez 4-1. Mas normalmente o Flamengo joga bem lá, tem ido bem lá, tem mais vitórias lá no confronto do que no Maracanã, no recorte mais recente. Então é um jogo difícil, o Botafogo, a mesma coisa, Botafogo contra o Flamengo, ele pode estar como for, ele vai se mobilizar, é um jogo diferente, é o grande rival do Botafogo, e até pela fase do atual campeão brasileiro da Libertadores, precisando de um resultado, né? Se ele vence o Flamengo, ele consegue dar uma boa aliviada no clima interno. Mas o futebol se faz com desafios. O Flamengo tem um elenco caro, vários jogadores experientes, né? O técnico nem tanto, mas jogadores sim, vários deles. Então o que é? Quer só carne assada? Não, tem que ganhar do Botafogo, tem que ganhar do Palmeiras, tem que ganhar do Racing, é isso. O desafio é esse, tem que ganhar os 3. Ou eles ganham dos 3, ou então eles não fazem jus a todo o investimento que é feito. É isso. Mas é difícil, sim. Se eles tivessem um elenco do Juventude, fala, pô, coitados, né? O Juventude tem ganhado do Botafogo fora, do Racing e do Palmeiras, né? Não, é o elenco mais caro da América do Sul, um dos mais caros, junto com o Palmeiras. Então, esse desafio é deles, eles têm que se virar. Tem que se virar. Como é que você compensa ponto perdido, por exemplo, o Grêmio, no jogo que estava na mão, para o Vasco, no jogo que perdeu vários gols, para o Santos lá atrás, num jogo ridículo de tapete vermelho para o Neymar, que eles estenderam, pateticamente, ganhando jogos difíceis. São 3 jogos difíceis. Então vai lá e ganha, se vira. É por aí. Pois é, Trajano, qual que pode ser o peso dessa rodada do meio de semana, pensando nesse jogo do fim de semana, né? Porque o Palmeiras pega o Bragantino em casa, então, teoricamente, é um confronto mais tranquilo, mais acessível, e o Flamengo tem esse clássico contra o Botafogo. Lembrando que o Palmeiras tem tido dificuldade de vencer o Flamengo em Campeonato Brasileiro, não acontece desde 2017, mas com essa rodada do fim de semana, de repente, chega com uma vantagem aí mais tranquila para administrar. Aconteça o que acontecer durante a semana, que pode até levar mais preocupação, mais olhares para o clássico de domingo. Esse clássico de domingo nós estamos esperando faz tempo. Faz tempo que nós esperamos esse confronto. Está chegando a hora. Vai ser a semana toda falando disso, né, Trajano? Não, faz tempo. Muita gente fala, quem ganhar é campeão, é um jogo decisivo, é uma final antecipada. Não é nada disso, é um baita clássico. E num momento chave para o campeonato. Que pode abalar emocionalmente um time ou um outro. Né? De que jeito, se o Palmeiras perder, parte para a Libertadores, de que jeito o Flamengo, se perder, encara o Racing em casa. E a continuidade do brasileiro. Mas eu estou de olho lá em Teresópolis, torcida brasileira. Será que esse psicólogo não se rendeu aos encantos de Teresópolis? Consta até que ele se encantou com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é muito bonito, passeou lá, né? Eu não sei se... E tem cervejarias, tem bons restaurantes, uma temperatura agradável e tal. Não sei se esse psicólogo ou vários psicólogos estão arranjando tempo para cuidar dos nossos queridos hábitos de futebol. Isso me lembra, se é verdade que ele se encantou com a Serra dos Órgãos, e gastou o seu tempo tirando foto, mandando para a família, aquela coisa toda. Está tirando fotos da própria concentração, porque lá se hospedam os jogadores da seleção brasileira, o que não quer dizer nada. O América se concentrou 15 dias na Granja Comari e não ganhou de ninguém, depois que voltou a disputar o campeonato brasileiro. Mas isso me lembra um pouco, desculpe eu me alongar, mas a história é boa. Quando teve lá o 11 de setembro, as Torres Gêmeas, não sei o quê, tinha logo depois uma Olimpíada em Atenas. A ESPN mandou vir para o Brasil 2 brutamontes técnicos de contra-espionagem, terrorismo, não sei o que e tal. Reuniu-se a equipe toda, funcionários todos, eles começaram a dar aula de como se atirar no chão na hora de uma bomba, limpar do carro, não sei o quê, olhar para o lado, olhar para cima, sei lá o quê, então todo mundo... Eu achei aquilo ridículo, né? Muito bem, fomos para Atenas. Sabe onde foram vistos os 2 brutamontes lá em Atenas? Fazendo compra no mercado de Atenas, no centro de Atenas. Jamais vimos os 2 perto da gente. É que eu espero que o psicólogo não se deixe encantar pela Serra dos Órgãos. A volta foi boa. Um pouco dos nossos queridos hábitos. Eu gostei dessa volta toda aí. Eu tô passando mal aqui. O Arnaldo tá até chorando. O Arnaldo lembrou de alguma coisa aqui, viu? Porque enquanto você falava, ele tava rolando no chão aqui. O que vem à sua mente,
noite, Arnaldo. Zé Trajano, Eu lembro disso. Zé Trajano, não se esqueça que lá tem o dedo de Deus. Dedo de Deus. Não, mentira sua. Se você não conhece a geografia do estado do Rio de Janeiro, que eu e Mauro podemos afirmar com certeza. O dedo de Deus não é em Teresópolis. O dedo de Deus pertence, se não me engano, a Magé. Você consegue ver o dedo de Deus, mas o dedo de Deus não é de Teresópolis. Tá vendo? Peça informações a um psicólogo que deve estar sabendo de tudo isso lá. Mas Zé Trajano do céu, para quem sempre quis ver Deus, pelo menos ver o dedo de Deus já é alguma coisa. Quem sabe? Não, a informação é séria. O psicólogo começa a trabalhar hoje. Os árbitros estavam já reunidos desde a semana passada, já passando rodadas a limpo. Então, sem psicólogo. Sem psicólogo até. O trabalho do psicólogo começa hoje na segunda-feira, tem rodada quarta. E aí, além de tudo, porque tem essa obsessão física também, né? Então ele teve passado pelos testes físicos, refizeram os testes físicos e tudo mais. Mas é muito uma questão de comando. Eu acho que a arbitragem brasileira piorou muito com a troca de comando, de forma absurda, do ano passado para cá, mas absurda. E é difícil corrigir a rota com a coisa em andamento, faltando 2 meses para acabar a temporada. Né? Porque não é só Flamengo e Palmeiras, né, de desafiador para a arbitragem. Vai ter aí daqui a pouco semifinal da Copa do Brasil, todos os jogos do Palmeiras, todos os jogos do Flamengo. Né? Palmeiras por exemplo, e Cruzeiro, né? Nada mais, nada menos. Palmeiras e Cruzeiro. Então tem bastante coisa aí pela frente. Tem muita coisa Eu acho para que acontecer. tem um ponto só que eu consigo imaginar que o psicólogo talvez possa ajudar, que é trabalhar com os caras a insegurança deles. Perfeito. No momento em que Acho eles são chamados pelo VAR. Né? A falta de personalidade. O que acontece, bonitão? Você tem medo ali, dá uma pipocada. Pois é, o cara está lendo no vídeo várias vezes, eu vi uma vez só, será que eu errei? Será que eu errei? Porque eu acho que passa muito por aí, né? Eles não têm personalidade. O cara marca uma coisa no campo, aí ele, quando vê o vídeo ali, e assim, por mais que ele veja e reveja, ele está pressionado, ele não está tranquilamente olhando ali, analisando. Né? O outro está na cabine com ar refrigerado, cafezinho, água, batendo papo lá com os outros ali, né? Uma turma numerosa, né? Ar-condicionado. Ele está no campo. Está no campo e a torcida está lá gritando, muitas vezes os jogadores estão em volta, técnico vai lá para cornetar, e eles não têm personalidade. Acho que esse é o ponto que talvez eu pudesse ajudar a trabalhar isso, para que eles tenham realmente coragem de manter a decisão de campo quando eles acharem que sim, porque é impressionante, é raríssimo o árbitro, estando certo, manter a decisão de campo. Ele chamou no VAR, geralmente ele muda. São poucos casos, acho que teve o VAR do sentimento, que nesse caso o árbitro falou que não quis. A decisão eu lembro dele. de uma do Klaus, num Paulista, acho que foi quando o Dudu deu assim nas costas de um jogador, acho que Água Santa. Eu não lembro de outros casos mesmo. São poucos É casos. que eu acho que quando o VAR chama, ele já passa na cabeça dele, ih, errei, né? Tá me chamando, ele viu com um monte de câmera, eu vi rapidamente aqui, ele já vai influenciado por isso. Sem dúvida, o ambiente do jogo Oi, conta, Trajano. se é em casa, se é fora, se é onde vai a cabine. Agora também tem o caso do VAR que não chama em hipótese alguma, que foi o caso do clássico São Paulo e Palmeiras, que é uma coisa Quando não tem que chamar, chama. surreal, Quando né? tem, Então também chama. tem que ter personalidade para chamar quando o árbitro for famoso, estiver no campo fazendo besteiras, em série, né? Então é o caso do último jogo. Tá aí o vídeo, galera, desse confronto mais esperado desse retorno, até porque as condições do campeonato em que se encontra Flamengo e Palmeiras, porque esse confronto direto tá bem esperado. Mas como o Mauro falou, cara, não define muita coisa porque tem 12 rodadas, vezes 3 dá 36 pontos. Tem muito campeonato até lá. O Felipe Luiz vem dizendo nas coletivas dele, o Mauro foi enfático aqui. Essa discussão aqui vai durar. Na semana que vem pode até mudar, porque já imaginou se o Flamengo ganha do Botafogo, o Palmeiras empata, não precisa perder, empata com o Bragantino. Empatou com o Bragantino lá pro jogo entre eles. Se o Flamengo ganha, o Flamengo empata em vitórias, mas passa em pontos. Cara, tem bastante opções. O cenário é um leque de opções. Mas assim, vai depender muito do emocional, da cabeça aqui, como é que tá os jogadores. E assim, eu vou falar, faz tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo dentro do Maracanã. Isso conta também, como o Arnaldo, se eu não me engano, falou, vai determinar muito como que chega na Libertadores, porque se chega lá com
um ponto de diferença, vamos dizer assim, lá e o Flamengo ganha, cara, como que vai a cabeça do Flamengo, como que a cabeça do Palmeiras vai lá pra altitude com a LDU, o Flamengo já vai com o peito inchadão mais pra cima do Racing, tem tudo isso, tem uma série de opções, mas faz parte, é o campeonato, é isso que dá emoção, ainda mais a gente que vive e respira Flamengo, pô, é a melhor coisa que tem, e o melhor cenário pro Flamengo é possível sim, porque esses 10 dias de data FIFA, mano, é tudo pro Flamengo respirar, recarregar as energias, dar um passo atrás para pegar impulso, e isso é bom. Eu acredito no Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz foi o técnico melhor depois do JJ, o Jorge Jesus. Me diz outro técnico que fez o que o Felipe tem feito até aqui, porque o próprio Tite, técnico de seleção, o melhor, já foi o melhor do Brasil e tudo mais, não conseguiu fazer o Flamengo jogar. Você viu o Mauro César falando, a gente perdeu foi por 4-1 para o Botafogo dentro lá do Newton Santos ano passado. Ah, para com isso. O Flamengo bem organizado ali, focado, precisa estar focado. 90 mais os acréscimos, porque o Flamengo é isso, cara, joga demais. Mas chega uma hora que o ego dos caras, do jogador infla demais, tem que chegar alguém lá para furar aquela bolha, porque só pode. Não vê como entrou o Alacian. Meu, sobe muito a cabeça, o Flamengo é grande, a exposição é enorme, tudo repercute rápido, então, meu, os caras ficam daquele jeito. Já teve até notícia que o Samuel Lino tava embalada, teve tudo isso. Ah, tentando criar caso, sabe, pra minar o Flamengo e desestabilizar. Para com isso, tem que estar focado. E eu tomara que o Flamengo tenha trabalhado, parece que agora tem psicólogo e tudo mais, tem coach e uma série de outras coisas. Mas o vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com o like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.